Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 2 de abril de 2018, está no ar o Papo de Jogador. A gente mostra para vocês a preparação e também a concentração do esporte para o jogo de hoje contra o Salgueiro. Esporte que disputa a vaga, não a vaga, mas o terceiro lugar no Campeonato Pernambucano. O esporte foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado das finais do Campeonato Pernambucano e hoje disputa com o Salgueiro na Ilha do Retiro, às 8 da noite, ao terceiro lugar, disputa do terceiro lugar. A gente fala do Santa também, que começa a sua preparação aí para o início da Série C. O Santa que tem um confronto definido já na Copa do Nordeste. A gente mostra aqui para vocês também. E fala da primeira decisão do Campeonato Pernambucano, a decisão em Caruaru, o primeiro jogo da decisão entre Central e Náutico. Tudo isso para vocês agora aqui no Papo de Jogador. A gente dá o boa tarde também para o pessoal que nos assiste no facebook.com/TV Nova Nordeste. Você assiste em qualquer lugar do mundo, no tablet, no celular, no computador. Acessa lá facebook.com/TV Nova Nordeste que você nos assiste aqui ao vivo. E eu venho apresentar os nossos convidados de hoje. Com muito prazer que eu recebo novamente aqui Alexandre Costa. Muito prazer, amigo. Seja bem-vindo ao Papo de Jogador. Prazer nosso, Marquinhos. Mais uma vez estar com você aqui para a gente comentar um pouquinho do futebol pernambucano, essa reta final do estadual e a Copa do Nordeste, brasileiro vai começar e outras novidades do nosso futebol. Prazer estar aqui com você, Marquinhos. Prazer meu, Alexandre. Igor Moura também. Muito obrigado por ter vindo, por estar aqui com a gente no Papo de Jogador. Igor. Agradecendo o convite, agradecendo estar com vocês também, o grande Xande, Alexandre, você, Marquinhos, um grande amigo. Vamos lá, debater essa reta final de estaduais, regionais e o brasileiro se avizinhando aí. Muita decisão pra gente falar. Muito próximo. A gente fala do esporte, né? O esporte que não tem nada a disputar, pelo menos nesse começo do mês de abril. Só joga no dia 15 contra o América pelo Brasileirão. Fora de casa, o América Mineiro. Mas tem jogo hoje contra o Salgueiro. O esporte enfrenta o Salgueiro hoje na disputa pelo terceiro lugar. Jogo perigoso, não vale nada em termos de classificação, de vaga. Mas eu creio que para treinador e também para jogador é um jogo que pode derrubar. É isso mesmo, Alexandre e Igor? Bem, a visão do esporte hoje, né, Marquinhos, é uma preparação para o campeonato nacional, né, que inclusive está um pouco distante, diríamos assim, porque o esporte poderia estar nessa reta final do campeonato pernambucano, mas eu costumo qualifiquei quando vi a classificação de Central e Náutico, que as duas melhores campanhas chegaram com muito mérito na finalíssima do estadual. Ontem tivemos um jogo disputadíssimo em Caruaru, com placar de 0-0, placar de estudo, né? Um futebol um pouco travado, ora meio solto, mas logicamente que muito estudo de ambas as partes. E a gente espera uma grande final no domingo na Arena de Pernambuco. Duas equipes bem credenciadas para essa final. Em se tratando do esporte, que era apostado como favorito, aliás, teve atleta também que cravou isso, né? Próprio... Mais de um até. Exatamente. O Tomás está deixando aí o elenco, foi um deles. Chegou a cair nessa história, que eu particularmente, o Marquinhos me conhece do dia a dia, do rádio, né, do nosso trabalho no dia a dia, eu não defendo esse tipo de atitude, de postura, de ficar se auto-vangloriando, né? Eu sou bom, eu posso atropelar todo mundo. Eu acho que isso é uma postura medíocre, né? Pequena. Quando você é bom, as pessoas identificam em você isso no dia a dia, né? Não costumo chegar e dizer, eu sou muito bom nisso. Não, deixa que alguém fale. Né? Não precisa estar dando cartão de visita. Exatamente, né? Alguém vai identificar isso naturalmente, vai dizer, Marquinhos, gosto muito de você, você é bom no que você faz e tal. Então isso é uma coisa absolutamente natural. Eu acho que o que cresceu um pouco para o esporte foi essa questão de achar que por disputar uma Série A, não falo de todo o elenco, né? Aqui há exceções também. O Magrão é um cara muito pés no chão. Quando ele foi declarar sobre algumas palavras de outros companheiros de trabalho, ele foi muito clássico, né? Foi muito objetivo e clássico também. Disse, não tem nada. A gente tem que jogar bola, gente. Se a gente não jogar bola, a gente não vai ser favorito em nenhum lugar do mundo. Reconhecer o favoritismo por se tratar do esporte, não pelo elenco que tem atualmente. Exatamente, né? O rótulo, né? Esporte Clube Recife hoje, em estando na Série A, em tendo um elenco caríssimo, um orçamento muito alto, né? Para alguns clubes, se juntarmos aqui, ele paga a folha de Náutico, Santa Cruz, vamos colocar mais, né? Salgueiro, Central, equipes que chegaram na reta final. Não, você junta o campeonato inteiro, o esporte paga o dobro a folha dele do campeonato inteiro. Só para resumir, resumindo, em síntese. Então, alguns se empolgam com isso,
Ah, é o favorito, vai atropelar. Mas não é assim, gente. Eu falei aqui no programa que participei pela primeira vez com você, Marquinhos, que esse sapato alto atrapalha muito. Né? Isso para alguns atletas vai acima da cabeça e o cara fica achando que é muito bom mesmo. De repente vai lá, pega um modesto Ferroviário e é atropelado, né? Eliminado daquela forma como foi o time do Sport em plena Ilha do Retiro. Enfim, há fatores que têm que ser estudados depois do Sport começar o Brasileirão, principalmente na questão da humildade do elenco. Nós tivemos aí relatos de atrasos, enquanto se é um elenco muito caro, isso vai acontecer hora ou outra. O Igor é um cara estudioso do futebol e sabe bem disso. O Fluminense atrasou folha, teve problema judicial com o atleta que deixou a equipe através da justiça e conseguiu, né, porque a justiça acoberta esse tipo de situação. O Flamengo atrasou salários ano passado. O Corinthians, gente. Tivemos denúncias do Corinthians atrasando salários, direito de imagem e tal. Então, assim, são equipes caríssimas, mas que tem que ter os pés no chão, né? Vamos jogar bola para depois alguém chegar e, consequentemente, rotular de favorito. Mas o atleta do clube, ao presidente, como fez, é uma crítica construtiva, respeito muito o trabalho do Arnaldo, é um cara que vem fazendo um trabalho muito sério no time do Sport, mas aqui vai a minha crítica construtiva a você, presidente, ou ao senhor. Não se deve declarar, né, que um clube, o Estado é pequeno para o clube. Isso vai reverberar por muito tempo, gente. Isso é muito pesado. Essa é a minha humilde opinião, Marcos, mas acho que tem muita coisa a aperfeiçoar, né? Isso aí entrou para a história. Para a história. E também não é o fim do mundo, né, Igor? Não vamos tratar isso como o fim do mundo. Isso acontece até... tem os dois lados, a psicologia trata isso com muita frieza, ou para você crescer muito, ou para você estacionar, para você estagnar. Isso tem que ser estudado para o esporte não começar o campeonato nacional pecando como pecou nesse início de temporada. Ô Igor, o Alexandre falou sobre essas declarações. Parece que ainda não caiu a ficha, né? Porque o Marlone, esse dia, deu uma declaração também falando que o Sport estava no mesmo nível de algumas equipes da Série A. Eu não sei, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Sport precisa se reforçar, precisa acabar com essa, certo ponto, soberba, né? De achar que é o maior do Nordeste, que essa questão do salário, de folha, de que tem maior folha, maior estrutura... Isso não tem entrado em campo, né? Não entra em campo. A pergunta até foi minha, do Marlone, quando ele falou que, na opinião dele, o Sport hoje está na média da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Igor provocou o Marlone a responder. É mais ou menos isso, olhando o que esse time pode oferecer, né? A pergunta até foi minha, diante das exigências que a Série A faz com que as equipes tenham que jogar no alto grau de performance, numa performance muito alta. Com esse elenco, o que o Sport pode oferecer ao torcedor, né, na Série A? É um time mediano, abaixo da maioria, ou está acima da maioria? Ele falou que está na média da Série A. E olhando bem campeonatos estaduais, a gente sabe que não, né? Há males que vêm para o bem. Sobre as declarações do Arnaldo, eu acho que foi uma manobra política, era a eleição, e ele quis inflar o ego do torcedor rubro-negro, conseguiu, tanto é que ganhou a eleição para presidente do clube. Foi uma declaração que acho errada, não existe isso. O Corinthians nunca disse que São Paulo é pequeno para ele, o Flamengo nunca disse que o Rio é pequeno para o Flamengo, nem o ABC, que é o maior vencedor de estaduais do Brasil, disse que o Rio Grande do Norte é pequeno para ele, quanto mais o Sport. Agora, sobre o time do Sport e essa temporada que se iniciou, há males que vem para o bem. Se o Sport consegue passar na Copa do Brasil do Ferroviário, do Vila, e estaria vivo até hoje na Copa do Brasil, digamos assim, se tivesse passado todas as etapas e tivesse ganho o Campeonato Pernambucano, como a gente talvez acharia que o Sport fosse ganhar, pela discrepância financeira, orçamentária do Sport, talvez vencer todo mundo invicto, talvez tivesse enganado um pouco o torcedor, a comissão técnica, o elenco e os dirigentes. Essa queda fez com que o Sport entrasse na real, trocando a diretoria de futebol, trocando o executivo de futebol, trocando a ideia de jogo. Muitos jogadores já estavam aqui sem querer atuar com a camisa do Sport, sem a autoestima necessária para uma Série A. Caso de Richelli, caso de André, caso de Diego Souza. Com a queda e com a venda desses jogadores todos, o Sport vai ter um time de operários. Só não vai poder investir tanto, porque vários investimentos mal feitos foram realizados ano passado, ano retrasado, achando que o Sport hoje estaria no patamar financeiro das equipes do G12. Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que não é a verdade. E a gente vê hoje o Sport tendo muita dificuldade para reforçar o elenco para o Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje o Sport briga com certeza para não cair. Se o Sport conseguir contratar 5 ou 6 de bom nível, poderá, quem sabe, sonhar com a Sul-Americana. Você falou em contratação, o Sport já trouxe 5 jogadores, né?
E provavelmente outros sairão, né? O Sim já deu declarações falando que ao chegar alguém vai ter que sair. Parece que o Capa, me ajudem aí, o Pedro Castro e também o Tomás. o Tomás. São os né? 3 que já foram Eu avisados. acho que vai sair mais. Tem alguns nomes aí que o torcedor já não simpatizava, e obviamente nem o torcedor, mas eles não apresentaram futebol suficiente, né, para essa permanência. Aliás, o Igor colocou aí com muita propriedade, o Marquinhos. Esse fator é essencial que nós coloquemos aqui para o torcedor. Não ludibriar o torcedor, né? Essa campanha que o Sport fez foi aquela campanha de alerta, ou seja, eliminação precoce na Copa do Brasil. Para abrir os olhos, né? Exatamente. Né? 2 eliminações para times de Série D, gente. O Ferroviário vai jogar a Série D e o Central Foram também, apesar da eliminações, competitividade. Pífias, né? Insignificantes. Para o que tem hoje o esporte, para o que significa hoje o futebol do esporte, para o que foi investido no esporte, o Igor colocou com muita propriedade. Não era para ser dessa forma, mas é um alerta, né? Acende a luz de que algo tem que mudar. Mudou a diretoria e tem que mudar parte do elenco, sim. O maior pecado aí, Igor, só complementando o que você falou, foi a manutenção de Richelli, André e talvez outros que não quisessem ficar, com salários altíssimos e com o clube bancando e os caras sem querer jogar. O Sport foi eliminado na Copa do Brasil precisando de um artilheiro, que era o André. O Richelli, que era um dos principais jogadores da temporada passada, não quis, né? Não vestiu a camisa do clube, tem uma lesão aí, tal, foi constatada, tudo bem, vai para tratamento, mas é um atleta também que se esquivou. Quando da reapresentação do Richelli, todo mundo viu a imagem dele, né? Flagraram lá na maca, ele com uma cara muito triste, cabisbaixo, ele disse, não tem nada a ver, eu tô com problema, tô voltando ao clube. Rebateu, entrou em polêmica lá em rede social, mas a gente sabe quando o cara tá com vontade e quando você não tá com vontade. A empresa reconhece isso, né? Nós, se estivermos no ambiente de trabalho, no que nós exercemos, se eu for narrar um jogo e de repente eu começar lá meio para baixo, o cara vai dizer, tu tá desmotivado, né? Não é o pique, o ritmo que a gente conhece seu do dia a dia. Isso aconteceu com alguns atletas do esporte. Infelizmente, não era para ser assim, mas foi o que aconteceu, Marquinhos. Vamos ver como é que se comporta o esporte, né? Em termos de contratações e também para a estreia no Brasileiro dia 15 contra o América. Não vai ser fácil, não. O esporte tem 38 rodadas aí, vai ter que chegar àquela margem dos 45 pontos para depois tentar algo diferente no Brasileirão. Mas a princípio eu ia brigar para não cair. A gente sai da Ilha do Retiro e vai para o Arruda. Agora a gente fala do Santa, que deu folga aí, pelo menos do meio de semana passado para o começo de semana. O Santa se apresenta hoje, mas que tem aí um tempo para trabalhar. O Júnior Rocha, o Santa só estreia na Série C no dia 15, já no Clássico contra o Náutico. A gente viu hoje, Igor e Alexandre, que o Santa já tem adversário definido na Copa do Nordeste. O sorteio foi agora há pouco na CBF e o Santa pega o ABC de Natal. O ABC que teve uma boa campanha também na primeira fase, né? Só os confrontos contra o Vitória mostram a força do ABC e o trabalho que vem sendo bem feito desde quando o ABC meio que soube que cairia para a Série C de toda forma. O ABC e o Náutico tiveram a inglória luta de disputar a lanterna, né? Ali, quem não seria o lanterna. E a partir da Série B, o ABC começou a apostar numa base que frutificou, uma base que deu resultado. O Matheus, o garoto, foi vendido ao Corinthians, começou com tudo a temporada. O ABC perdeu o atleta e já apareceu outro jogador de base que vem se destacando, que é o Fessim, que o Bahia parece que já está de olho desde o ano passado, na Série B. E o ABC, nesse trabalho, enfrentou o Vitória aí de volta no seu grupo da Copa do Nordeste, venceu em Natal 3-1, empatou em Salvador 3-3. Ou seja, fez 6 gols no time de primeira divisão, que é o Vitória. Agora, claro que tem suas virtudes e também tem seus defeitos. É um time do nível do Santa Cruz. Eu considero o Santa Cruz terminou invicto a Copa do Nordeste no seu grupo, um grupo que se caracterizava como um grupo muito competitivo e complicado. Porque o Santa enfrentou o 13, que é um rival histórico aqui da região Nordeste, sempre complicado jogar lá, principalmente. Conseguiu não perder para o 13. Pegou Confiança, que é um adversário da mesma chave, da mesma divisão, venceu aqui com propriedade, goleando, empatou lá. E o CRB, que é um time que tem um orçamento muito maior que o Santa Cruz, hoje vive um momento muito mais tranquilo, que o Santa é de uma divisão acima, e o Santa também não perdeu para o CRB. Empatou em Maceió com um time mesclado e venceu aqui no Arruda, 2-1. Então é um jogo 50% a 50%. São 2 times de torcida. Óbvio que o Santa tem mais tradição no futebol brasileiro. Tem passagens recentes em primeira divisão, em título de Copa do Nordeste. Acho o Santa mais copeiro nessa fase mais aguda de Copa do Nordeste. Se fosse para escolher um time para o Santa Cruz enfrentar, seria o Botafogo da Paraíba. Já que não deu Botafogo, eu escolheria o ABC. Pela parte orçamentária, não entra em campo não, mas o investimento, questão de bicho por passagem de fase, o Sampaio vai começar uma Série B, pode estar competitivo com o início fulgurante na Série B, da mesma forma o CRB, acho que é um adversário que o Santa tem sim qualidade,
mesmo com alguns defeitos, e força suficiente para chegar entre os 4 da Copa do Nordeste. É um time copeiro e nordestão, foi semifinalista ano passado e campeão ano retrasado. Ô Xande, o Júnior Rocha vem reclamando da dificuldade que está tendo para contratar. O Santa também... Isso não é só uma realidade do treinador, não é só o treinador que pensa assim, né? Os jogadores também chegaram a um consenso que o Santa tem algumas posições que existem carência. A maior carência seria um centroavante, ou você vê em outras posições carências também, que o Santa tem que chegar na velocidade para contratar o centroavante também, mas para essas posições. Eu vejo talvez até uma posição por qualificação, né, por contratação. O Santa tem que se reformar também algumas peças que estiveram do ano passado. Eu vejo o Vitor um bom lateral, né, mas hora ele oscila, tem algumas oscilações. Isso é uma crítica muito da imprensa pernambucana, muito forte quanto ao futebol do Vitor, embora tenha passado por lesões, é um cara experiente já tal, mas eu acho que tem que ter um atleta por posição de reforço, né? Sempre uma sombra, que aí de repente os que estão aí no grupo não vão se acomodar. Curiosamente, nós estivemos aqui com o Júnior Rocha, né, no dia que eu vim na primeira participação no programa, e o Júnior disse que a dificuldade para o Santa Cruz contratar é enorme. Talvez muito maior que Náutico e que outros clubes da região. Por quê? Porque o histórico do Santa ano passado foi profundamente lamentável, gente. A atraso de salário, a ameaça de greve. Desde né? a Série A, né? Desde a Série A. Então tem sido um efeito cascata muito forte, né? Um efeito dominó e regressando muito, uma coisa muito regressiva, e tem atrapalhado. Porque o atleta ele é muito de fala. Você vê que no esporte que tem um orçamento caríssimo, teve um jogador, que eu não lembro agora o nome dele, para outro chegar, ele foi e falou, né? Perguntou como era que estava a condição do clube, né? Como é que... A questão do Léo Ortiz, Exato, né? exatamente. O Léo Ortiz e o Andrigo. E o Andrigo. Aí ele foi e falou, não, aqui atrasou. Os últimos... Aí você vê que passa esse tipo de informação. E olha que tem um orçamento altíssimo, né? Rigorosamente pago em dia. Algumas coisas foram atrasadas, mas dentro do planejamento do esporte, é até uma novidade isso, né? Porque o esporte sempre pagou, Marquinhos jogou lá, sabe que um ambiente muito organizado quanto a salários. Aí você imagina, Alexandre, o mercado principal de Série B e Série C vai atrás de jogadores da Série A1 e Série A2 do Campeonato Paulista. Aí chega um cara que estava no Novo Horizontino, pergunta ao Salles, Anderson Salles, como é que é o Santa Cruz? Pergunta ao Ricardo Bueno no RB Brasil, como é que é o Santa Cruz lá? Exatamente. O que é que os caras vão falar? Eles que viveram aquele drama do ano passado. Eles vão falar a verdade, né? Vão falar a verdade. Tá na justiça. E é difícil, né, contratar nessa fase do ano, porque vai começar vão começar as divisões do Nacional, e de repente alguém quer para a Série B, alguém quer para a Série A, que é o destaque, né, da região ali. Quer para a Série C, quer para a Série D. E é um grande leilão. E tem assim outra, Alexandre. Quem tem mais dinheiro vai levar mais qualidade. Exatamente. No caso do Santa, Marquinhos, vai ter que esperar. Olha, nós temos que cair numa realidade aqui, Igor, que nós discutimos em programas de rádio também, estamos trazendo aqui para você, e carece de muito mais tempo para a gente discutir. Clubes da região que eram tratados por nós, pernambucanos, não falo no geral da imprensa, mas do torcedor, que dizia, não, nós somos muito mais fortes. Eles hoje são mais fortes que nós. A dupla alagoana, por exemplo, CRB e CSA, o poder de mercado que Náutico e Santa estão muito mais forte. O Botafogo da Paraíba fez contratações muito mais fortes que o futebol pernambucano. O 13 também. Ou seja, o Marco Aurélio está lá jogando o futebol dele e falou, até um repórter perguntou, por que você não foi pro futebol pernambucano? Ele falou, olha, porque a proposta aqui para mim foi mais interessante. Então, clubes que eram tratados como intermediários por alguns torcedores pernambucanos, hoje são maiores do que o futebol pernambucano. Mais especificamente, com o orçamento de Santa Cruz e Náutico, né? O presidente do Salgueiro chegou a declarar que o elenco dele era no top financeiro do Náutico e do Santa Cruz. Ele mentiu? Não mentiu. É um clube do interior do estado, mas que está pagando rigorosamente em dia. Vamos ver como é que se comporta aí, né? Essa questão de reforços. É importante, vai ser importante para o Santa, também para o esporte, e eu acredito que para o Náutico também. A gente fala do Náutico agora, que jogou ontem a primeira decisão do Campeonato Pernambucano, tivemos lá em Caruaru, Central e Náutico. Primeiro jogo, o próximo domingo que vem. Vocês gostaram do jogo? Não, o jogo não foi bom, né, Marquinhos? O jogo não foi bom, dadas as chances poucas de gol, chances pequenas, digamos assim, um número pequeno de chances de gol. Agora estava no script, né? Estava no script. Quando eu cheguei... eu esperava um jogo amarrado. Eu também, foi, né? Também, até pela qualidade do gramado. Eu cheguei em Caruaru cerca de 11 da manhã, 11h30, almocei e antes de entrar no ar meio-dia, eu fui lá no piso, dar uma olhada como é que estava o gramado. E o gramado estava alto e irregular. E eu olhei, dei uma pisada e falei, acho que o jogo aqui vai ser meio amarrado também por conta disso. Eu acho que foi proposital esse gramado não ter sido cortado, estar rente.
Dito e feito, a bola colando um pouco, o Náutico tentava rifar a bola no primeiro tempo e toda a zagueirada do Salgueiro, do Central, perdão, tinha sempre a vantagem no lance. O Central, quando começava a trabalhar a bola, passes errados, 3 metros, 2 metros também por conta do gramado, e as melhores chances foram do Náutico. Aí é questão da qualidade. O Central tem 2 jogadores que, para mim, são acima da média no campeonato estadual. O Leandro Costa, que ontem foi muito mal, e o Júnior Lemos, para mim, o melhor meia do campeonato pernambucano. Que também não jogou muito bem. Não jogou ontem, bem. né? Aí mérito para a dupla Josa, até sair, e Negrete, que para mim foi um dos melhores em campo, porque ganhou todas as batalhas contra o meio-campo do Central. Até com o Douglas Carioca, que é do top físico do Negrete, e o Negrete saiu melhor do que o volante do Central. E o Ortigosa. O Ortigosa criou as 2 principais chances do jogo, porque tecnicamente é acima de todos os outros 21 jogadores em campo. Isso aí é notório. Teve uma chance que ele pegou mal, o França foi buscar no cantinho, e teve aquela chance que ele pegou de bate-pronto quando a zaga falhou. E o No França segundo também, tempo no segundo já. tempo. E o goleiro França fez a diferença também, fazendo uma bela defesa. Um jogo equilibrado também por conta do gramado. Não se engane, o Central vai jogar melhor do que jogou ontem na Arena, porque o Central tem qualidade e o gramado da Arena é perfeito. Ótimas condições. Em contrapartida, o Náutico vai ter mais de 35 mil torcedores a seu favor, contando já a torcida do Central visitante. O Náutico vai ter um campo onde ele está acostumado a jogar e a treinar, porque o gramado do CT do Náutico A mesma grama, né? a mesma grama da Arena, e vai ter toda a pressão que pode jogar também a favor, porque a pressão não só joga contra, a pressão joga a favor, o jogador entra com aquela autoestima, com aquela vontade de se doar, jogar 110% do que pode, com tanto a torcida e com a possibilidade de quebrar esse jejum de 13 anos. Eu acho que o Náutico, com esse empate ontem em Caruaru, largou um pouquinho na frente nessa disputa pelo título. Eu tratei dessa forma também, Marquinhos. Ontem, quando fui questionado, alguns amigos, e aí, Alexandre, como é que ficou agora? Eu falei, ó, eu estava, antes do jogo, né, pré-jogo, qualificando que o Central tinha a obrigação de fazer pelo menos um gol, né, para ir com um certo, diria moral, mas com... Obrigar o Náutico a... Exatamente, uma certa confiança, né, protagonista, colocar o né? Náutico para jogar um pouco mais na Arena. Mas você deixar o Náutico jogar à vontade na Arena, como vai ser, com o placar aberto, em aberto 0-0, para o Central foi péssimo. Isso foi ruim. Na Arena, o Náutico tem jogado bem, né, tem feito apresentações interessantes. Tudo bem que no início da Copa do Nordeste perdeu para o Altos, né, que talvez tenha sido... Empatou, né? Empatou, né? Desculpa. Teve dificuldade com o Afogados e o Salgueiro, mas são situações diferentes. Foi o ponto culminante. Agora, né? Mas são situações diferentes, né? Situações já à parte. Nós estamos falando de um time um pouco mais engrenado e numa decisão. Então, para o Central não foi bom. Senti o torcedor do Central desanimado. Quando terminou o jogo, alguns cabisbaixos olharam um para o outro, assim, a gente estava próximo às cadeiras, né, cativas, e principalmente parte da diretoria lá também reunida, os colaboradores do Central olharam assim para o outro, e a gente sentiu isso, a gente identificou de só. O pessoal não terminou tão feliz assim, porque prevê um jogo muito mais difícil na Arena de Pernambuco. Você vai ter mais de 30 mil a favor do Náutico, Mas né? vocês Isso não, pesa muito. não acham que, por estar, por exemplo, empate, pênalti. Qualquer empate vai para pênalti. Alguém tem que ganhar o jogo. Você não acha que o Náutico em casa, com 35 mil pessoas ou 40 mil pessoas, tem tempo ainda para venda dos ingressos, vai, de repente, ter que sair para o jogo, isso é prejudicial para o Náutico? O Roberto já falou sobre isso. A dificuldade real do Náutico é essa, né? propor o jogo, ele vai ter que propor sim, mas não de uma forma tão desesperada como foi contra o Afogados. Foi 1-0 daquela forma que a gente viu, com aquele pênalti que eu não achei que foi do Gilberto Castro Júnior. E o Salgueiro da mesma forma. Jogo único é uma coisa. O Náutico já conhece o Central conhece o Náutico. Exato. O Central tem mais qualidade que ambos. Agora, primeiro, o Central tem mais qualidade que o Salgueiro, só para citar o Salgueiro, que está uma divisão acima do Central, diga-se de passagem, melhorou muito com o Sérgio China. Do meio para frente, eu acho o Central mais time. Só que a recomposição do Salgueiro eu achei melhor que a do Central. Ontem o Náutico teve muito espaço para contra-atacar e não conseguiu. Naquele miolo ali dos volantes. Entre os volantes, porque o Douglas sai muito, o Fernando Pires gosta de sair, quem é que fica? Verdade. Ficou aquele Por incrível espaço. que pareça, nós comentamos isso, né, Igor? Isso. Eu disse que o Salgueiro é um pouco mais modesto, né? Bem menor poder do que o time do Central. O Central tem mais poder, é mais time hoje. Mas alguns pontos o Central perde para o Salgueiro, que desse fator recomposição de contra-ataque. Se o Náutico acerta ontem um contra-ataque, teria matado o jogo, né? Porque o Central era muito lento naquela recomposição, para fechar a casinha ali. E isso talvez o Náutico possa explorar no jogo da final. Né? Vamos ver o que o Roberto falou? Poderia ter feito um primeiro tempo melhor. Né? Respeitamos muito o Central, ou o Central se impôs de uma forma que o Náutico não poderia aceitar tanto.
Primeiro tempo do Náutico praticamente se limitou a marcar e teve 2 lampejos. Tanto que no intervalo eu já voltei com 2 alterações. Segundo tempo foi um jogo equilibrado, o Náutico criou oportunidade, teve, acho que a bola do jogo foi aquela bola do Ortigosa, né? Se pega um pouco melhor, pela distância do França ia ser muito difícil. Então é isso, acabou o primeiro tempo, né, de uma grande decisão. Esse primeiro tempo na casa do adversário, que diga-se de passagem, termina o campeonato invicto como mandante, né? O Central aqui não perdeu, né, para nenhum adversário, inclusive fez aqui 3 clássicos, né? Então, assim, um trabalho muito bem feito do Mauro, e eu acho que o resultado acaba ficando de bom tamanho pelo que as 2 equipes produziram. Agora vamos para o segundo tempo na nossa casa. A pergunta que eu quero fazer a vocês já tinham visto o que o Roberto fez ontem? Vocês acharam correto? E, dado a todos a relação do jogador, dos 11 jogadores que não existia? Eu confesso que eu fiquei até um pouco irritado ontem, eu estava narrando o jogo em Caruaru e eu fiz uma crítica até um pouco forte ao Roberto, que eu conheço pessoalmente, é um cara que a gente se conhece e tal. E acho que tenho até essa abertura com ele para fazer essa crítica, e disse ontem, isso é uma postura amadora do Roberto, porque você pega 2 escalações, você atrapalha o trabalho da imprensa, atrapalha todos, né? Há toda uma equipe ali para acompanhamento da transmissão do jogo. Aí você divulga uma escalação daquela, tentando ludibriar o adversário, todo mundo se conhece, gente, que é isso? Quem não conhece o futebol do Odilávio, do Ortigosa, é uma competição que ele misturou vários jogadores, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ele tem utilizado vários atletas, feito um rodízio, não havia porquê. Aí muita gente falou, isso é uma coisa boba. Não é uma coisa boba. É um tipo de configuração, de estratégia que, para mim, não resolve, não vai vencer nenhum tipo de jogo. E aí, é um artifício desnecessário, um artifício infantil, e o Roberto Fernandes poderia ter saído de Caruaru sem ter tido uma lição de moral dada pelo Mauro Fernandes na coletiva pós-jogo. Exato. Mauro Fernandes foi perfeito nas palavras dele. Isso é coisa do tempo de amarrar cachorro com linguiça. Foi a expressão que o Mauro usou. Porque hoje você assiste todos os jogos do Náutico no momento que você quiser, com o notebook na sua frente. Conhece todo mundo. Conhece todo mundo conhece o Central, ele conhece o Náutico. Desnecessário, eu achei mais que foi uma tentativa de aparecer, eu também conheço o Roberto Fernandes, eu acho que foi uma tentativa de aparecer. Porque enganar o Central, ele não iria enganar nem que ele começasse o jogo sem ter os jogadores já conhecidos. Aliás, dizem que ele fez isso em Natal, no Rio Grande do Norte, ele fez também. Eu quero agradecer a vocês pela presença. Foi uma honra recebê-los aqui, mas infelizmente acabou. Estende lá para as 5 que a gente vai aqui. Obrigado, Igor. Valeu, obrigado, Alexandre. Valeu, Marquinhos, pelo convite, sempre prazer. Valeu. Eu quero lembrá-los de que hoje a 2ª temporada de Boteco Esportivo com meu parceiro Jonassi Simões, 5 da tarde, pelo facebook.com/TV Nova. Papo de Jogador volta a semana que vem. Um abraço a todos e boa tarde.